obrigada. Podemos nos sentar. Declaro reaberta a sessão, renovando a minha saudação a todos e dando continuidade ao julgamento da ação penal 1060, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Passo a palavra de imediato ao eminente ministro Nunes Marques, revisor. Senhora Presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, doutor Carlos Frederico, subprocurador-geral da República, senhores servidores, senhores advogados, demais presentes, meu boa tarde a todos. Antes de mais nada, senhora Presidente, quero cumprimentar o eminente relator pelo percussiente relatório, pelo trabalho desenvolvido, não só nessa, como em várias ações penais do mesmo JAES. Da suspeição dos ministros dessa Suprema Corte para processar e julgar a presente ação. Inicialmente, a se rejeitar de plano, na linha do voto proferido pelo eminente relator, a preliminar de suspeição dos membros dessa Corte para processar e julgar a presente ação penal, porquanto ausente a demonstração de suporte fático hábil a caracterizar a hipótese prevista no artigo 254.1 do Código de Processo Penal, inimizade capital do juiz em relação à parte, em ordem a amparar a arguição. Ademais, o réu não apresentou a exceção na forma como preconiza o regimento interno deste Supremo Tribunal Federal, artigo 277 seguintes, daí porque afasto a arguição. Em relação à incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação penal, senhora Presidente, eu farei juntada de votos, já me pronunciei em aproximadamente 1.345 processos nesse sentido, acolhendo essa preliminar e, para manter coerência com a minha posição, eu reitero com razões remissivas aos votos já lançados nos demais processos por ocasião dos julgamentos da admissibilidade da denúncia. Dos crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, Código Penal, artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4, e de deteriorização do patrimônio público tombado, Lei 9.605 de 98, artigo 62, inciso 1. Examina inicialmente a prova da materialidade da autoria em relação aos crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União e de deterioração do patrimônio público tombado, os quais se encontram tipificados nos seguintes termos. Código Penal, dano, artigo 173, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Dano qualificado, se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. A Lei 9.605 de 98, no seu artigo 62, preconiza destruir, inutilizar ou deteriorar 1. Bem especialmente protegido por lei, ato administrativo, decisão judicial. 2. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo, decisão judicial. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção sem prejuízo da multa. Pois bem, no que concerne aos crimes de dano e de deteriorização de patrimônio público tombado, a prova da materialidade se encontra produzida conforme demonstra os documentos que instrui o presente feito, a saber: 1. Imagens com registros dos locais vandalizados. 2. Relatório preliminar sobre atos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 na sede do Senado Federal, ofício número 28 de 2023, elaborado pela Secretaria de Polícia do Senado. 3. Relatório preliminar do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, INFAM, ofício 10 de 2003, do CINFRA, consolidação dos bens furtados ou danificados decorrente dos atos do dia 8 de janeiro, no Senado. 4. Exame preliminar e local de dano da Secretaria de Polícia Legislativa do Senado, ofício número 3 de 2023, DG. A destruição do patrimônio, inclusive de patrimônio tombado, perpetrada por meio dos tristes, graves e lamentáveis atos de vandalismo a que assistimos no dia 8 de janeiro de 2023, deve ser repudiada de forma veemente, conforme venho registrando enfática e reiteradamente. Tais eventos constituem verdadeira mácula em nossa história recente. Portanto, reitero novamente meu veemente repúdio aos atos de vandalismo contra o patrimônio público, bem assim de desrespeito e afronta aos poderes constituídos. A pretensão acusatória submetida a julgamento na presente ação penal foi deduzida
contra denunciado detido no prédio do Congresso, mais especificamente no Senado da República. A representação criminal apresentada pela Advocacia do Senado Federal aponta como fundamento no auto de prisão em flagrante do relatório preliminar de danos ao patrimônio do Senado Federal e demais documentos a ele anexados, 38 pessoas identificadas que foram presas dentro do plenário da referida casa, por sua Polícia Legislativa, pelos fatos típicos narrados conforme detalhado no auto de prisão em flagrante número 1 de 2023. Em relação aos acusados presos na sede do Congresso Nacional, Senado, denunciados no âmbito do inquérito 4.922, foram ouvidos por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante as seguintes testemunhas que compõem o rol desse conjunto de denúncias: Gilvan Viana Xavier, Wallace França de Mello e Caio César Afonso Grilo. Em juízo, por ocasião da audiência de instrução, Wallace França de Mello afirmou que, no fim de semana de 8 de janeiro de 2023, estava de plantão em escala ordinária. Participou das prisões em flagrante das pessoas que estavam no plenário do Senado. Os manifestantes bradavam palavras de ordem como intervenção militar, expressões depreciativas contra o presidente, como Lula, ladrão, seu lugar é na prisão, e diziam que só sairiam dali com a presença do Exército. No plenário praticamente não houve dano, mas foram realizadas barricadas com cadeiras. Fora do plenário houve diversos danos e vidros quebrados. No Museu do Senado, algumas fotos de presidentes foram danificadas na galeria de presidentes da casa. No Salão Azul houve embate dos agentes policiais com invasores e estes jogavam pontalites, bolas de metal, jatos de água e gás na direção dos agentes policiais. Não viu objeto inflamável nem arma de fogo. Na chapelaria foram quebrados vidros e tinha muita gente entrando, mas ele não estava no momento em que os vidros foram quebrados. O grupo era bastante heterogêneo e não tinha uma liderança. Uns queriam sair, outros queriam a presença do Exército. No plenário do Senado haviam dois tipos de grupos, um mais agressivo e outro rezando. Que 3 senhoras que estavam no plenário pediram para tirar foto e deixaram o ambiente, pois a ordem inicial era para negociar a retirada dos manifestantes do plenário e somente essas 3 pessoas saíram. Isso foi o depoimento em juízo de Wallace França de Mello. Afirmou ainda o depoente que se recordava do rosto do acusado Aécio Lúcio Costa, mas não de ter presenciado qualquer ato de violência cometido por ele. Do plenário não houve embate, nem o cometimento de ato de violência pelos manifestantes. Conversava com os manifestantes no plenário e naquele local não estavam com objetos, pontalites, bolas de gude ou máscaras e não agrediram o depoente nem os policiais. O grupo era heterogêneo dentro do plenário, porque havia pessoas orando, fazendo live, manifestando e havia pessoas com celular. Não foi ameaçado pelos manifestantes e não viu prática de ameaça ou lesão corporal contra ninguém lá dentro. Perguntou se havia um líder ali no local e uma pessoa se apresentou, salvo engano era um pastor. Ouviu orações de pessoas que estavam sentadas nas cadeiras e não se sentiu ameaçado por elas. A ordem de prisão no plenário foi dada por Gilvan. Nunca havia visto algo nessa proporção. Escutou alguma coisa sobre deposição do governo e insatisfação com o resultado das eleições. Everaldo Bosco Rosa Moreira disse, por sua vez, que se encontrava de plantão desde as 7 horas do dia 8 de janeiro de 2023. Com relação aos 6 réus no processo objeto da audiência, não se recordava de nenhum deles individualmente. Chegou a entrar no plenário, mas não participou de negociações com os invasores. Ficou pouco tempo no plenário e não conversou com ninguém. Havia dezenas de pessoas no plenário, cerca de 40 ou 50. Algumas faziam vídeos, outras proferiram palavras de ordem, outras balançavam bandeiras, outros diziam que só sairiam dali mortos. No plenário houve danificação de alguma mesa e computador. Havia grupos heterogêneos, com pessoas mais agressivas, outros mais passivos, alguns davam apoio moral com gritos, não presenciou o uso de bombas no plenário, não foi ameaçado e não sofreu violência naquele local, não se lembrando se havia pessoas orando ali. No momento do embate, havia pessoas com liderança que chamavam os outros. Algumas pessoas ficavam nessa posição, mas não foram identificadas. Não ficou sabendo do fato de que 3 pessoas haviam sido liberadas. Gilvan Viana Xavier, coordenador da Polícia Legislativa do Senado, declarou em juízo que não estava na escala de plantão do dia 8 de janeiro de 2023, mas em missão no Espírito Santo, e diante das informações recebidas sobre as invasões, retornou a Brasília. Disse que estava na base da polícia na garagem e recebeu informação de que por volta das 14h15, 14h30, os manifestantes haviam rompido a linha de contenção da PM,
momento em que deu comando para fechamento da chapelaria. Os manifestantes conseguiram ultrapassar a barreira utilizando-se de paus, pedras, bolinhas de gude e estilingues. Quando romperam o bloqueio, os policiais legislativos foram recuando e, com a chegada de mais policiais, conseguiram fazer linha de contenção no Salão Azul. A atuação naquele momento foi orquestrada. Houve utilização de água lançada nos policiais, divisão de atividades e coordenação. O depoente foi quem deu a voz de prisão em flagrante no interior do plenário do Senado. Quando chegaram no plenário, os vidros já estavam sido rompidos e policiais foram machucados, tendo havido a quebra de objetos no local, como cadeiras, mesas, computadores. Naquele momento, chamou os policiais para conduzir a saída dos manifestantes de forma ordeira, mas eles continuaram com a gritaria e em seguida foi dada a voz de prisão a eles. Uma pessoa que estava na mesa da presidência do Senado no plenário resistiu à prisão, mas não se lembra nem da fisionomia nem do nome dessa pessoa, sabendo dizer que é um homem. O acesso dos manifestantes ao plenário se deu pelo museu e pelo Salão Azul, principal acesso, tendo alguns manifestantes passado pelo Salão Negro e entrado no plenário pelo museu. Não havia produtos inflamáveis no Senado, não colocaram fogo e não houve disparos de arma de fogo. Afirmou a testemunha que não se recordava dos acusados Aécio, Ana Cláudia e Alice, nem pelos nomes, nem pelas fisionomias deles. Em momento seguinte, ao ser indagado se esses acusados foram identificados entre aqueles que praticaram algum ato de violência, a testemunha, realizando uma inferência, respondeu que, se estavam dentro do plenário, sim, agora não me recordo da fisionomia deles. Declarou mais que não se recordava se os referidos réus portavam armas brancas. Havia pessoas sentadas no plenário gritando a todo momento e não praticavam nenhum ato de violência. Não se recorda de ter sofrido qualquer violência ou ameaça por parte dos acusados Aécio, Alice e Ana Cláudia. Não passou todo o tempo no plenário, pois estava no comando de tudo e os fatos aconteciam dentro e fora do plenário. Não sabe se havia algum líder do movimento ali. Assim que chegou ao plenário e se deparou com computadores quebrados, mesas quebradas e microfones desparafusados, deu voz de prisão. O grupo de manifestantes era homogêneo, sentiu-se ameaçado por todas as pessoas que estavam ali no plenário, porque se chegaram no plenário é porque eles estavam com ânimos bem acirrados, mas algumas pessoas podem ter depredado alguma coisa e outras não. Não deu autorização para a liberação das 3 mulheres, não tendo ficado sabendo desse fato. Retificou em parte o depoimento dizendo que não ficou muito tempo no plenário, pois estava tanto no plenário quanto no Salão Azul e chapelaria. Não pode afirmar quem estava na cadeira do presidente, nas cadeiras dos senadores embaixo, nem na tribuna. Não reconheceu a denunciada Ana Flávia, nem os acusados Alessandra e Joelton. Por fim, Caio César Alonso Grilo, em depoimento detalhado, declarou em juízo que não estava na escala do plantão, tendo seu chefe imediato pedido apoio para a realização dos trabalhos realizados pela Polícia do Senado no dia 8 de janeiro de 2023, em razão do movimento naquele dia. Chegou por volta de 15h20, 15h30 no prédio do Senado. Participou das prisões, pois estava no plenário e ajudou a conduzir os manifestantes. Todas as pessoas presas estavam concentradas dentro do plenário. Quando havia um número razoável de policiais, começaram a acompanhar, de certa forma, pacífica, os manifestantes, salvo um e outro que tiveram de ser pegos pelo braço para a realização da prisão. Não houve resistência complexa para se lidar no momento da prisão. Alguns sentaram nas cadeiras dos senadores e não queriam sair. Gritavam palavras de ordem e diziam que sairiam dali apenas com a presença de militares do Exército até o momento em que foi anunciada a ordem de prisão. Alguns portavam objetos em mochilas, os quais foram separados, e na delegacia foi realizada a apreensão. Ao chegar, entrou pela chapelaria do Senado e, junto com os demais colegas, subiu a escada para o Salão Azul e encontrou o cenário de ocupação do Salão Negro, mas o Salão Azul ainda não havia sido invadido. Bloqueou os elevadores com as lixeiras, comunicou-se com a central e soube que o plenário já havia sido invadido. Obteve informação de que, no plenário, os manifestantes estavam pacíficos, não estavam quebrando nada. Então, o Gilvan permitiu que o depoente entrasse no plenário, não para entrar em conflito, mas para evitar danos aos objetos e instalações no local. Tinha a intenção inicial de que os manifestantes saíssem. Disse aos manifestantes: parem por aqui, a mensagem de vocês já foi dada, mas eles se recusaram a sair. Não tinha intenção de tomar medidas contra eles, então ligou a câmera do seu colete e foi registrando os rostos das pessoas. Gilvan disse ao depoente que não era para falar mais, que os manifestantes sairiam pacificamente, tendo o depoente cumprido a determinação. Depois um colega confirmou que haveria a prisão de todos eles. Não foi agredido no plenário. Foi colocada uma barricada para evitar que a polícia entrasse no plenário, para bloquear os acessos depois
que parcela mais violenta dos manifestantes entrou. Viu que, de modo geral, o plenário foi preservado. Havia pedido ao Gilvan inicialmente para entrar, a fim de realizar um trabalho de convencimento para evitar a destruição do patrimônio e, nesse momento inicial, tentou o diálogo. Havia lá, aparentemente, um líder de prenome Leonardo. Ao sair, momentaneamente, fez um acordo com essa pessoa, indicando-o para ser um guardião da ordem, ao que ele disse que aceitaria com muita honra. Ouviu no momento em que Leonardo disse: pessoal, não vamos destruir, quem está destruindo são petistas infiltrados, vamos manter a ordem. Para o depoente, essa pessoa poderia exercer liderança e ajudar a segurança a segurar a parcela mais violenta dos manifestantes que quisessem destruir. Houve um segundo momento em que entraram pessoas mais agressivas e o depoente teve que sair do plenário momentaneamente. Não se lembra dos rostos das pessoas, pois é difícil. Não sabe precisar quem entrou no primeiro e no segundo momento, porque depois as pessoas se misturaram de modo que, quando retornou ao plenário, não sabia dizer quem estava antes, quem entrou destruindo e quem entrou pacificamente. Muitos deles estavam com camisetas verde e amarelo. No primeiro momento, estava com a policial Isabela e depois chegou o Márcio Maciel, não se lembrando de todos os policiais que estavam no plenário. Wallace e Gilvan estavam com o depoente. Os policiais tinham inicialmente um protocolo de convencer os manifestantes a deixar o local, mas o coordenador-geral avisou que não estavam mais negociando para ninguém ir embora e que todos ali seriam presos. Esperaram o momento certo, o momento da ordem, para a realização das prisões. Chegou a haver uma criança no plenário. Havia pessoas sentadas nas cadeiras, algumas mexiam no celular, algumas faziam live, outros conversavam entre si. Havia grupos pacíficos, mas que se negavam a sair. Ouviu oração após as prisões, mas não se recordava se havia orações no plenário. Quando deixou pela primeira vez o plenário, a pessoa que ficou como guardiã do local disse que não era para destruir o plenário, ou seja, houve uma pessoa pedindo para não depredarem. Tirou foto com um manifestante que mostrou admiração pela polícia. A foto foi tirada para angariar a admiração das pessoas e para evitar danos às instalações. Chegaram a liberar manifestantes, pois a intenção inicial era que saíssem pacificamente. As pessoas, em geral, haviam sido convidadas a sair, tendo o depoente dito inicialmente: pessoal, vocês já passaram a mensagem de vocês já estão em todos os jornais do mundo, já não há mais o que fazer. Mas houve uma parte dos manifestantes que se recusou a sair do plenário. Não houve ação no sentido de ludibriar os manifestantes para a realização posterior da prisão. O depoente e nenhum outro policial foi agredido no plenário. Liberou parte das imagens e fotos de todos os invasores para identificação das pessoas. Entre os acusados nos processos abrangidos pela audiência, conhecia apenas a Flávia, em razão da creche da mãe desta, já tendo feito inclusive doação à referida creche. Flávia ficou envergonhada ao ser reconhecida pelo depoente e estava no plenário sentada. Não deu para saber se Flávia foi agredida ou não, se gritou ou não palavras de ordem, se destruiu ou não alguma coisa. Houve pessoas que foram liberadas no primeiro momento em que realizado o trabalho de convencimento. O plenário estava cheio de invasores. Deve ter saído cerca de 3 ou 4 invasores. Lembra-se de que estava com Gilvan no momento em que os manifestantes pretendiam invadir o prédio na área do Salão Azul. Depois lembra-se do Gilvan a partir do terceiro momento no plenário, onde ele com certeza estava. Havia grupos que queriam apenas ocupar o espaço e que não iriam destruir objetos, isto é, estavam sentados e só queriam estar ali. Ao ser interrogado em juízo, o acusado Aécio Lúcio Costa Pereira disse que havia saído de férias do trabalho e veio para Brasília para visitar um parente e para participar da manifestação de forma pacífica. Pagou pelas suas passagens de ônibus, chegou por volta de 15h30 na Praça dos Três Poderes, veio do quartel-general para a Esplanada a pé e passou por revista policial. Na sua mochila carregava apenas roupa. Não havia bloqueio policial em frente ao Congresso Nacional impedindo a entrada. Havia um bloqueio antes, mas já havia sido derrubado e já havia tudo aberto. Estava apenas com sua bolsa e garrafa de água, sem qualquer arma. Ao chegar no prédio do Congresso já estava tudo aberto. Entrou para fazer algumas fotos lá dentro. Ficou sentado em uma cadeira onde havia uma mesa com microfone. Perguntou a um dos agentes policiais se podia sair e foi ordenado que ficasse dentro do plenário porque seria mais seguro. Então voltou para o plenário. Ao chegar foi direto para o plenário do Senado porque já havia tudo aberto. Já estava tudo aberto, com pessoas entrando e saindo dali. Estava sentado o tempo todo em uma das cadeiras com mesa e microfone. A única coisa que fez foi participar de um movimento em prol da liberdade. Não depredou nenhum bem público, não foi machucado, não conhecia ninguém que queria depredar nenhum bem e não usou máscara. O policial Gilvan foi quem disse ao depoente para permanecer dentro do Senado porque era mais seguro.
Um dos agentes policiais disse que o depoente e as demais pessoas que estavam no plenário seriam conduzidas para fora do prédio pelo estacionamento porque era mais seguro. Posteriormente, porém, foram conduzidos ao local em que se deu a prisão, seguida da apreensão de celulares e demais objetos. Descobriu que foi preso por volta da meia-noite do dia 8 de janeiro de 2023. Foi a Brasília para participar por uma manifestação pelo Brasil. Sua esposa e filhos estão sendo ajudados por vizinhos. Não quebrou nada, não utilizou de violência e disse para as pessoas não quebrarem. Todavia, embora o acusado tenha negado a prática dos delitos, as fotos e os vídeos por ele postados, por meio de seu aparelho de telefone celular em áudio e texto, valorados em conjunto indissociável com a prova testemunhal, demonstram, no contexto da criminalidade em concurso de pessoas ali verificada, que ele aderiu aos manifestantes que ingressaram mediante violência no prédio do Congresso, concorrendo assim para os danos e a deterioração do patrimônio tombado nas instalações do Congresso Nacional. Nessa perspectiva, tais vídeos, a teor das manifestações do acusado e o uso ostensivo da camiseta, sustentando intervenção militar, evidenciou a prática de conduta a ele imputada, que consistiu em concorrer para a prática dos atos de vandalismo, de modo a caracterizar o crime previsto no artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Penal. Com efeito, em vídeo gravado pelo próprio acusado, em que, usando uma camiseta com a frase Intervenção Militar Federal, ele diz: amigos da Sabesp, quem não acreditou, tamo aqui. Quem não acreditou, tô aqui por vocês também, porra. Olha onde estou, na mesa do presidente. Vale destacar ainda a transcrição de outro vídeo postado pelo acusado. Abro aspas. Gente, estamos aqui na rampa. Eu e meu amigo Leco aqui. Tava chorando porque a mulher não está aqui. Gustavo, Lu, Glauber, deu até branca aqui. Garielzinho, Nathalie, Alexandre, mãe, meus irmãos, meus primos. Gente, subimos a rampa. Gente, Supremo é o povo. Quem manda no Brasil é o povo. E tá chegando mais. Olha que coisa linda. Olha o gramado, gente. Supremo é o povo. Supremo é o povo. Supremo é o povo. Caramba, os caras cagam tanto no Brasil que eu acho que vou cagar lá dentro do Senado. Tô nem aí não. Tem um espelho d'água lá, vou nadar lá. Aquilo lá é meu, vou nadar lá. Fecho aspas. Em suma, caso seja superada a incompetência desta corte, penso que o acusado deve ser condenado nas penas do artigo 173, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Penal e do artigo 62.1 da Lei 9.605 de 98, razão pela qual adiro em relação a esses crimes ao voto proferido pelo eminente relator. Dos crimes tipificados nos artigos 359-L, 359-M e 288 do Código Penal. Os autos não reuniram elementos de convicção suficientes para a imposição de um decreto condenatório pela prática dos crimes tipificados nos artigos 359-L, 359-M e 288 do Código Penal. É disso que, no campo da jurisdição penal, a condenação exige a formação de um juízo de certeza, calcado em prova coesa, harmônica e inequívoca, para que se conclua pela existência do crime, materialidade e pela autoria delitiva. A verificação dessa certeza submete-se necessariamente às regras atinentes à produção e ao ônus da prova, as quais devem ser interpretadas e aplicadas em consonância com o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade do réu. A propósito, leciona Luigi Ferrajoli em sua tese Cognitivismo ou Decisionismo. Diferentemente de outros tipos de investigação, a composição jurisdicional, sem dúvida, é obrigatória e deve ser concluída em algum momento. Assim, pois, se o dilema não é resolúvel, prevalece a hipótese mais favorável ao acusado, graças a uma regra jurídica sobre as condições de aceitabilidade da verdade processual. Ademais, cada uma das hipóteses fáticas formuladas no processo pode ser desmentida por uma prova ulterior incompatível com aquelas, só até que, conforme outra regra jurídica, não intervenha a presunção legal de verdade da coisa julgada. Colaciona em face de sua pertinência o escolho do jurista Nicola Framarino de Malatesta. É importante ainda observar que o fim supremo do processo judiciário penal é a verificação do delito, em sua individualidade subjetiva e objetiva. Todo o processo penal, no que respeita ao conjunto das provas, só tem importância do ponto de vista da certeza do delito, alcançada ou não. Qualquer juízo não pode resolver senão uma condenação ou absolvição, e é precisamente a certeza conquistada de delito que legitima a condenação, como é a dúvida ou, de outra forma, a não conquistada certeza do delito que obriga à absolvição. O objeto principal da crítica criminal é, portanto, indagar como, da prova, pode legitimamente nascer a certeza do delito.
O objetivo principal de suas investigações é, em outros termos, o estudo das provas de certeza. Salienta ainda Márcio Augusto Fridio de Carvalho que, mesmo nos crimes multitudinários, ao acusado remanesce o ônus da prova da conduta a lesar ou expor a risco, a lesão, o bem jurídico protegido. Pois bem, no que concerne ao crime previsto no artigo 359-L do Código Penal, a conduta tipificada consiste em tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A tentativa, tipificada no Código, se caracteriza pela busca, sem êxito, de atingir o objetivo da abolição, eliminação ou supressão do Estado democrático de direito. O meio empregado é a prática de violência, força física ou grave ameaça, ou ação moral ou intimidação grave contra a pessoa. E para alcançar a finalidade a que se refere o tipo penal, abolição do Estado de Direito, o agente deve atuar de forma a impedir, impossibilitar ou obstar, ou a restringir, cessear, limitar, o exercício dos poderes constitucionais. O Estado democrático de direito é aquele que apresenta como estrutura um ordenamento jurídico garantidor dos direitos e liberdades fundamentais, de modo que governantes e governados, sem qualquer distinção, se encontrem submetidos a esse ordenamento. Esse é, em apertada síntese, o bem jurídico tutelado penalmente. O tipo penal do artigo 359-L do Código Penal resulta de uma tentativa de junção de dois crimes distintos, previstos nos artigos 17 e 18 da revogada Lei de Segurança Nacional. Verbs, artigo 17. Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Artigo 18. Tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Como se vê, resulta dessa fusão dos tipos penais o nítido fechamento do tipo previsto no artigo 359-L do Código Penal, em relação àqueles bem mais abertos dos artigos 17 e 18 da revogada Lei de Segurança Nacional. Seria factível, inclusive, sob a égide da revogada Lei de Segurança Nacional, a possibilidade de condenação do acusado no crime previsto no seu artigo 18, na medida em que exigiu o legislador, à época, como elementar do tipo, tão somente a tentativa de impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União. No entanto, com o advento da Lei 14.197 de 2021, operado o fechamento do tipo, torna-se necessário para a caracterização do crime em análise, que é o 359-L do Código Penal, que a conduta praticada pelo autor de fato tenha, ao menos, o potencial de produzir no plano concreto o resultado pretendido, ainda que não venha a ocorrer, uma vez que o verbo núcleo do tipo é tentar abolir o Estado democrático de direito. Com isso, embora não ocorra a abolição do Estado de direito, o que poderia se consumar em regra por força de um verdadeiro golpe de Estado ou de uma revolução, é necessário, conforme exige a norma penal, que um dos poderes da República, em razão de violência ou grave ameaça, seja impedido ou tenha restringido o regular exercício de suas atribuições em intensidade suficiente para abolir o Estado democrático de direito. Os conceitos de grave ameaça e violência aparecem com frequência no direito penal positivo, como, por exemplo, nos crimes de constrangimento ilegal e extorsão. A potencialidade lesiva do crime exame consiste na tentativa de abolição de um Estado de direito. É tamanha que parte da doutrina chega a sustentar que o sujeito ativo do delito, em uma democracia consolidada como a brasileira, só poderia ser, em tese, as próprias Forças Armadas, hipótese de crime de mão própria, embora na atualidade não apresentem qualquer sintonia possível de se ter ou no futuro vir a ter tamanha pretensão antidemocrática. Daí ser indissociável para a adequação da conduta ao tipo penal que haja violência contra a pessoa, notadamente contra os representantes dos poderes ou contra aqueles que exercem as atividades meio vinculadas às funções dos poderes constituídos, ou grave ameaça também contra a pessoa, com aptidão intimidatória, bem assim que a conduta delituosa tenha o potencial lesivo de colocar em risco o Estado democrático de direito, isto é, de causar verdadeira ruptura institucional antidemocrática. Tal crime somente é passível de cometimento por organização ou organismo, em regra armado, que tenha materialmente poder concreto de atuação para provocar uma ruptura de tal magnitude. No caso em exame, não se demonstrou emprego de violência ou grave ameaça contra nenhum dos representantes dos poderes da República, em ordem a caracterizar uma tentativa material idônea de abolição do Estado democrático de direito, mormente porque as invasões dos prédios públicos se deram em um domingo, 8 de janeiro de 2023, em período de recesso parlamentar, de recesso do Poder Judiciário, em um momento no qual, sabidamente, os representantes do Executivo também não se encontravam em atividade. Tampouco há elemento indiciário
por menor que seja, da prática de qualquer ato de violência ou grave ameaça contra algum agente político, representante de um dos poderes da República, nem mesmo contra algum membro do corpo de servidores que exerce atividade meio para o exercício das competências inerentes a cada um desses poderes, com aptidão real para alcançar o objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito. As lamentáveis manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023, apesar da gravidade do vandalismo, não tiveram alcance de consistir em uma tentativa de abolir o Estado de Direito. Um grupo difuso e descoordenado de manifestantes, vários deles motoboys, ambulantes, vendedores, entregadores, prestadores de pequenos serviços, donas de casa, aposentados, não teriam qualquer condição de atuar no sentido da consecução desse crime. A realização de atos de vandalismo com o objetivo de desencadear uma intervenção militar constituiu, segundo penso, expediente completamente inapto ao alcance do objetivo almejado pelos manifestantes, porquanto as Forças Armadas jamais sinalizaram qualquer adesão aos objetivos ilícitos sustentados por inúmeros desses manifestantes. A propósito, consigo, em depoimento prestado em juízo, nas ações penais 1502 e 1505, o major do Exército, José Natali, declarou, nas respostas às perguntas formuladas pelo Ministério Público, ter dito aos manifestantes que ingressavam no Palácio do Planalto, expressando a postura adotada pelas Forças Armadas ao longo de todo o período em que muitos deles permaneceram acampados em frente ao quartel-general que, abro aspas, o Exército exerce uma função de Estado e não vai apoiar nenhum nem outro, não é órgão de governo, fecho aspas. A verdade é que a depredação dos prédios, que são sede dos poderes da República, em nenhum momento chegou a ameaçar a autoridade dos dignatários de cada um dos poderes, tampouco o Estado Democrático de Direito, que se encontra há muito consolidado em nosso país desde a Constituição de 1988. De igual forma, os autos não reuniram elementos de prova suficientes, seja para o recebimento da denúncia, consoante entendimento por mim sustentado nos votos que já proferi, tampouco para subsidiar um decreto condenatório em relação aos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único e 359-M do Código Penal. A conduta típica descrita no caput do 288 consiste na associação, união, agrupamento, reunião de 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes indeterminados. O parágrafo único dispõe que a pena será aumentada até a metade se a associação for armada ou houver participação de criança ou adolescente. A associação criminosa, além de precisamente delimitada entre seus membros, deve apresentar estabilidade, permanência e certa durabilidade, traço que diferencia tal delito do concurso eventual de pessoas. Na espécie, a acusação não logrou reunir, na instrução do presente feito, elementos de prova suficientes de que o réu, preso no prédio do Congresso Nacional, tivesse associado de forma organizada e estável com o fim específico de praticar uma série de crimes indeterminados, elementares indispensáveis para viabilizar o recebimento da denúncia pela prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único do Código Penal e, por consequente, também a sua condenação. Ora, a condenação pela prática do delito de associação criminosa existe identificação dos membros integrantes de um grupo determinado de pessoas que tenham se associado previamente para o cometimento de crimes. Nesse caso, não se pode presumir, data vênia, que todos os acusados presos nos prédios invadidos ou nas imediações deles manifestassem indistintamente tal vínculo associativo, com certa estabilidade e com o objetivo de praticar delitos indeterminados. Era dever da acusação ter esmiuçado as condutas de cada acusado, o que na verdade não fez, visto que a denúncia é completamente indeterminada em relação aos dados circunstanciais da conduta do acusado em relação aos crimes ora em análise. O que, onde, quando, por quê, quem e com quem. É possível que tenha havido associação criminosa entre parte dos invasores dos prédios que participaram dos atos de depredação. Porém, os supostos membros da associação deveriam ter sido apontados pela acusação como tais, identificados concretamente os vínculos entre eles e as funções desempenhadas individualmente. Não é viável, portanto, imputar esse crime distintamente a todos os acusados presos. Não há que se demonstrar a extensão da associação criminosa. Há que se demonstrar a extensão da associação criminosa, com reconhecimento dos membros que a integram e os elementares acima referidos, sob pena de transformar o concurso eventual de pessoas em associação criminosa. De igual forma, não vislumbra elementos suficientes para a condenação pela prática do crime de golpe de Estado. Código Penal, artigo 359-M, pelo acusado. A conduta prevista no artigo 359-M do Código Penal, introduzido pela Lei 14.197 de 2021, consiste em tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Nesse caso, a finalidade da atuação do agente é a deposição, destituição de alguém do cargo, do chefe do governo federal eleito,
e o meio é o emprego de violência ou grave ameaça, os quais devem possuir aptidão real para o atingimento do objetivo ilícito. A propósito do delito em questão, leciona Rogério Greco. O artigo 359-M foi inserido no Código Penal através da Lei 14.197, 1º de setembro de 2021, criando o delito de golpe de Estado, cuja figura típica possui os seguintes elementos: a conduta de tentar depor por meio de violência ou grave ameaça; b, o governo legitimamente constituído. Paulo Bonavides, dissertando sobre a definição do conceito de golpe de Estado, aduz que, não obstante as afinidades que tem com os conceitos de revolução, guerra civil, conjuração e putsch, o golpe de Estado não se confunde com nenhuma dessas formas e significa simplesmente a tomada do poder por meios ilegais. Seus protagonistas tanto podem ser um governo como uma assembleia, bem assim autoridades já alojadas no poder. São característicos do golpe de Estado a surpresa, a subitaneidade, a violência, a frieza do cálculo, a premeditação, a ilegitimidade. Faz-se sempre às expensas da Constituição e se apresenta qual uma técnica específica de apoderar-se do governo independentemente das causas e dos fins políticos que motivam. Para que o golpe de Estado seja considerado crime, a necessidade de que a tentativa de deposição do governo legitimamente constituído seja levada a efeito por meio de violência ou grave ameaça. Reitero aqui os mesmos fundamentos que apresentei acima e que me conduziram a formar convicção no sentido da absolvição do acusado quanto ao delito do artigo 359-L do Código Penal. A caracterização do delito tipificado no artigo 359-M, golpe de Estado, inserido no capítulo dos crimes contra o Estado Democrático de Direito do Código Penal, exige instrução probatória conclusiva no sentido de demonstrar uma atuação que tenha importado em ameaça real e concreta ao bem jurídico protegido pelo tipo penal citado, qual seja o governo constituído. A conduta delituosa que se volta, portanto, contra o chefe de Estado e de governo. Vale salientar ainda que, em crimes de semelhante natureza e gravidade, a jurisprudência deste tribunal, interpretando a revogada Lei 7.170 de 83, que previa os crimes contra a segurança nacional, adotou compreensão no sentido de que, da conjugação dos artigos 1º e 2º da Lei 7.170 de 83, extraem-se dois requisitos de ordem subjetiva e objetiva. 1. Motivação e objetivos políticos do agente. E 2. Lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à federação ou ao Estado de Direito. Precedentes: RC 1472, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, revisor ministro Luiz Fux, decisão, acordo unânime, 25 de maio de 2016, RC 1473, primeira turma, relator ministro Luiz Fux, julgado em 14 de novembro de 2017. Assim é que, além de inexistentes na espécie as elementares do crime previsto nos artigos 359-L e 359-M do Código Penal, os expedientes empregados no dia 8 de janeiro de 2023 caracterizam, em realidade, a hipótese de crime possível em relação a ambos os delitos, em virtude da ineficácia absoluta do meio empregado pelos manifestantes para atingir o Estado democrático de direito. Colaciona a propósito o magistério de Alberto Silva Franco. O conceito de crime possível está estreitamente vinculado às noções de ineficácia absoluta de meio ou a impropriedade, também absoluta do objeto. De longa data, a doutrina brasileira tem procurado preencher as áreas de significado do meio ou do objeto quando se revelam de forma absoluta ou relativa, ineficaz ou imprópria. Vem a talho, por fim, no presente caso, a advertência apresentada por Denise Hammerschmidt, Emily Garcia e Fernando Antunes Soubia, no que concerne a aplicação de tipos penais abertos, como dos artigos 359-L e 359-M do Código Penal. O resultado do surgimento dessa estrutura punitivo-populista é que criminalidade e o controle do crime tomaram-se centrais à governança no final do século XX. As políticas de justiça criminal tomaram-se eminentemente simbólicas, servindo de cartaz após tragédias exploradas, extensas e maniqueisticamente pela mídia, e, para essa retórica política recém-desenvolvida, as vítimas de crimes e a sociedade lutam lado a lado contra um enxame de infratores provenientes de subclasse. Neste discurso, os dois lados bem definidos são os elementos de um jogo de soma zero, a ser a favor de medidas que protejam o infrator dos excessos estatais equivalentes, a ser contra as vítimas e contra a sociedade como um todo. Em suma, tendo em mente as elementares do crime em análise, concluo pela absolvição do acusado em relação a esses delitos, com fundamento no artigo 386.2 do Código de Processo Penal, em relação aos crimes do artigo 359-L e 359-M do Código Penal, e com fundamento no artigo 386.7
em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal. Dessa forma, senhora presidente, concluo. Do exposto, com o mais absoluto respeito ao voto apresentado pelo eminente relator e aqueles que o acompanham, peço venha para divergir em parte de sua excelência e votar no sentido de, caso superada a incompetência dessa Corte, 1. Absolver o acusado dos crimes previstos nos artigos 288, 359-L e 359-M do Código Penal, com fundamento no artigo 386-2 do Código de Processo Penal, em relação aos crimes do artigo 359-L e 359-M do Código Penal, e com fundamento no artigo 386-7, em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal. 2. Condenar o acusado como incurso nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso 2, 3 e 4 do Código Penal e do artigo 62.1 da Lei 9.605 de 98. Assim como fez o eminente relator, senhora presidente, passo a dosimetria da pena. Dano qualificado. No caso em exame, considerando das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a saber, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, entendo que devem ser valoradas negativamente as circunstâncias e consequências do delito, em razão da extensão dos danos e da grave mácula que os atos do dia 8 de janeiro de 2023 representaram para o Brasil, inclusive no exterior, colocando em risco a integridade física dos agentes de segurança. As demais circunstâncias são íncitas ao tipo penal qualificado. Fixo, pois, na primeira fase, pena base do delito de dano qualificado em 1 ano e 6 meses de detenção e em 40 dias multas, fixando o valor do dia multa no patamar mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem aplicados à pena base. Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, haja vista a participação de menor importância, levando em conta ainda que o réu não praticou depredações por mão própria. Com a diminuição de 1/6, fixo definitivamente a pena pelo crime de dano em 1 ano e 3 meses de detenção e 30 dias multa no valor unitário mínimo. Do delito do artigo 62, inciso 1 da Lei 9.606 de 98. Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e os fundamentos acima apresentados na dosimetria do delito do artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Penal, fixo a pena base do crime em 1 ano e 6 meses de reclusão e em 40 dias multa, fixando o valor do dia multa no patamar mínimo diante da situação econômica e financeira do réu. Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes ou agravantes a serem aplicados à pena base. Na terceira fase, com fundamento nas mesmas razões acima apresentadas, aplica a causa de diminuição do artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, em razão da participação de menor importância. Com diminuição de 1/6, a pena do delito de deteriorização de patrimônio tombado atinge o patamar final de 1 ano e 3 meses de reclusão e 30 dias multa. Somadas, em razão do concurso material, as penas correspondem a 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 60 dias multa, fixado o dia multa no valor do mínimo legal para os delitos do artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Penal e artigo 62.1 da Lei 9.605 de 98. Condena o acusado ao pagamento das custas nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, expressa-se a guia de execução definitiva, computando-se o tempo em que o acusado permaneceu preso provisoriamente e ofício para fins do artigo 15, 3 da Constituição. É como voto, senhor presidente. Agradeço.